Eu mostrei aqui alguns dados da minha carteira de 2021, né, sobre investimento, só para a gente ter uma ideia de como algumas coisas sobem, outras descem. E como eu queria incentivar vocês aí para renda variável, a gente tem que estar habituado a esse sobe e desce. Então, eu coloquei essa informação que está aqui, ela é uma média do que aconteceu no ano passado com as coisas que eu possuo. Tá? Algumas subiram, estão aqui, outras desceram, estão aqui. Então, se eu abrir essas médias em todos os meses do ano, vai dar um gráfico parecido com esse aí. Então, aqui estão os valores, quanto que cada um teve de variação para cima ou para baixo. Repara aqui, por exemplo, as ações que eu tinha no mês de março do ano passado subiram 8,9%. Tá? Deve ser esse pico aqui. Ó. Tá? Então, o que é renda fixa daqui? Repara que está muito próximo do zero, subindo, mas subindo pouco. Tá? Então, é relativamente tranquila a renda fixa, ela sobe, e a renda variável, ela é um carnaval de emoção. Tá? Sobe, desce, sobe, desce. Então, tem que estar acostumado com isso. Aqui eu coloquei os proventos que eu recebo em relação à renda que eu tenho aqui da universidade. Então, aqui o ano de 2020, ele começou a subir muito lá em outubro, quando eu decidi tirar tudo de onde eu tinha e passar tudo para fundos imobiliários, aí começou a subir bastante. E aí 2021, mais ou menos de onde começou aqui, né? Subiu, desceu e chegou a quase 60%. Agora em janeiro, fevereiro deu uma caída de novo, porque dezembro é comum subir um pouco e vai embora. Daqui a pouco eu vou estar recebendo na bolsa o que eu recebo na universidade, que não é muito, mas para mim vai fazer diferença. Bom, então esse é o que eu queria entrar hoje, parte das estatísticas. Tá? Então aqui, de novo, eu tenho duas amostras. Eu tenho uma amostra de Doutor Finanças, a galera está chegando. Eu tenho uma amostra de Doutor Finanças e está escrito aqui, ó, que são, eu não lembro do N, mas são 200 pessoas, mais ou menos, não lembro. E eu tenho outra amostra que é essa aqui, da turma de 2000, do 2000/4. Foi um período excepcional que a gente teve, tá? Que tem 2.000 e tantas respostas. Então, voltando aqui para o Doutor Finanças, o que eu quis mostrar aqui? Como que essas pessoas que eu entrevisto, tá, elas acumulam bens e direitos ao longo da vida. Então eu coloquei aqui por faixa etária e aqui os valores. Então a gente vê que até a idade dos 60 anos, mais ou menos, na média as pessoas vão subindo de acumulação de bens e direitos. Aqui estão os valores. Depois dos 60 anos, cai um pouco. Então, eu não sei, eu não lembro exatamente o que acontece aí, eu não lembro de ter conversado com eles, também ainda não estudei isso, mas talvez seja já a pessoa se desfazendo de bens e direitos a título de herança. Né? Então, ela vai eliminando coisas, digamos assim, passa a casa para o nome de alguém, passa o carro para o nome de alguém, esse tipo de coisa. E aqui do lado direito, eu fiz uma conta meio na matemática financeira sobre o que esses dados aqui querem dizer. Então eu coloquei em duas colunas quanto que cada década dessa aqui, em média, evolui o patrimônio líquido para cima. Né? Então aqui, dos 30 aos 30 anos, a pessoa em média sobe 1,29% ao mês. Tá? Eu estava até comentando agora com a minha esposa, antes de entrar aqui, que eu fiz um levantamento que a minha previdência privada de 2018 para cá, até o fim de 2021, rendeu 1,32% ao mês. Rendeu, o que eu quero dizer, aumentou de valor. É um número muito grande. Então, repara que em qualquer década vista aqui, dentro da década, é o maior número. É 1,32% ao mês. É muita coisa.
Então, essa previdência ela é bem poderosa, né, que eu tenho. E aqui o I acumulado, quer dizer, desde dos primeiros anos até aquela determinada idade, a pessoa vai fazendo essa taxa aqui acumulada. Então, até os 39 anos, até os 49 anos, até os 50 anos, até os 69 anos. Ok? Então, repara que vai decrescendo aqui. Ó. Quanto mais jovem, quer dizer, quanto mais velho a gente vai ficando, a taxa de acumulação de bens e direitos vai ficando menor. Ok? A gente acumula mais bens. Está aqui. Mas a taxa vai ficando menor. Então, essa é a amostra do Doutor Finanças e a amostra do período 2000/4, que foram 2020/4, que foram mais de 2.000 pessoas respondendo, mas eu já falei até que esses dados estão meio defeituosos, digamos assim. Eu tive que tirar muitas respostas que eu achei que são incoerentes. Tá? Então, aqui, a gente nota uma subida boa até os 40 anos, diferente daqui, tá? Que sobe bem até os 60, 50, 60 anos. Aqui sobe até os 40 e depois estabiliza. Então, com base nessas pessoas, essas 2.000 pessoas que responderam, esse é o perfil deles. E parecido com o perfil anterior, que eu vou mostrar aqui, a taxa acumulada até o ano decresce. Aqui a gente vê pelo lado direito também. Tá? Então, a gente é mais, digamos assim, a gente tem mais vigor na geração de bens e direitos com idade mais nova. Tá? Eu até achei que era o contrário. É o que está dizendo aqui esses números. E essa segunda amostra com mais pessoas foi consistente com essa primeira amostra aqui com menos pessoas. Então, seguindo um pouco mais, agora as duas amostras vão aparecer no mesmo slide, à esquerda o Doutor Finanças, à direita a turma. Então, quem acumula mais bens e direitos? Né? Variável independente, os bens e direitos, variável dependente, o sexo. Então, na minha amostra do Doutor Finanças, as mulheres acumulam mais do que os homens. Aí, quase 600 mil aqui, em média, e os homens pouco mais de 400 mil, na minha amostra do tratamento que eu faço. E na amostra grande, os homens ganham um pouquinho, sendo que a média das mulheres está um pouco acima dos 100 mil, e a média dos homens aqui deve ser algo em torno de 135 mil por aí. Tá? Então, quem tem mais bens e direitos? Depende da amostra que você estiver considerando aqui, no meu caso, no meu levantamento. Quantidade de filhos, será que impacta na quantidade de bens e direitos? Então, na amostra de Doutor Finanças, quem tem mais bens e direitos? Quem tem apenas um filho, com média um pouco acima de 1 milhão. Ó. Média acima de 1 milhão, quem tem apenas um filho. Porque eu acredito que seja uma variável importante, porque quanto maior o número de filhos, a ideia que eu tenho é que você tem menos dinheiro para fazer investimento ou para comprar coisas, por exemplo. Tá? Então, nessa amostra do Doutor Finanças, né, que as pessoas declararam, média com apenas um filho acima de 1 milhão. Já na amostra da turma 20/4, ela sobe até a quantidade de um filho, e de 2 filhos, e lá em 2 filhos a média está beirando lá os 300 mil. É 300 mil ou é 3 milhões? 300 mil. Então, a média de quem tem 2 filhos, dessa amostra maior, na faixa de 300 mil, acumulação de bens e direitos. Esse tipo de diferenciação de variáveis, como eu estou colocando aqui, pode ser que seja interessante se você quiser fazer um levantamento desse jeito aí, né, em finanças pessoais para o seu TCC. Tá? Então, renda, quantidade de filhos, que mais? Idade, né? São
coisa interessante para se ver. E aqui agora a renda, né? Quem tem mais bens e direitos? Quem ganha na faixa de 5 a 10 mil. Pouco acima de quem ganha entre 10 e 15. Interessante, né? Ganhar menos e ter mais em bens e direitos. Não é muita coisa a mais, não. Tá? Então, a média de quem ganha entre 5 e 10 está beirando aqui os 700 mil, mais ou menos, né? Bens e direitos. E depois começa a cair um pouco. E olha aqui, quem ganha 15 mil a mais não é quem tem, em média, mais bens e direitos. Talvez pudesse ser, né? E aí o que acontece? Você tem uma renda maior, a gente imagina que tem um poder maior para fazer investimentos. Mas talvez não faça, porque tendo uma renda maior, pensa que tem um estilo de vida mais arrojado, etc., e gasta muito no presente, esquecendo do futuro. Eu mostrei isso lá naquela torneirinha, né? Quando você manda dinheiro para o presente, então pode ser o caso dessas pessoas ganhando em média acima de 15 mil reais. Tem uma ideia de gastar dinheiro com o presente, com o seu estilo de vida, com a sua família, com viagens, etc., o lugar onde mora, do que fazer uma reserva e viver ainda melhor lá no futuro. Então, esses dados que estão mostrando aqui, talvez essas pessoas que ganham entre 5 e 10 têm um pouco, talvez um pouco mais de medo do futuro, digamos assim, e são mais assertivas, digamos assim, para jogar esse dinheiro para o futuro. E na amostra de 2.000 pessoas, conforme cresce a renda, cresce a quantidade de bens e direitos. Tá? Então, repara que são dois tipos de perfil bem diferentes aqui. Esse crescimento no Doutor Finanças é verificado até a faixa de 5 e 10 mil, e na amostra de 2.000 pessoas, conforme vai aumentando a renda, a escadinha também vai aumentando aqui. E aqui é consistente com o que eu tinha falado anteriormente. Ganha mais e tem mais bens e direitos. Tá? Só que, de novo, aqui eu ouvi um por um falar, né? Então, eu diria que a chance de serem dados mais representativos é maior aqui do que aqui. Mas aqui está dizendo que quem marcou que ganha mais, também marcou que tem mais bens e direitos. Então, nesse caso, que era uma amostra, digamos, tinha gente até de fora do Brasil, e, de novo, 2.000 pessoas é bem mais representativo do que 200. Né? Então, qual é o perfil das pessoas? Eu não sei. Né? Vai depender de que amostra a gente está falando. E a estatística tem disso, obviamente, e muito mais ainda as pesquisas. Então, vai depender muito da metodologia que a gente usa, vai depender muito dos dados, da confiabilidade dos dados, como eles são coletados, como eles são processados. Por diversas vezes, eu estou mexendo aqui, eu erro na hora de lançar um número, tirando de uma planilha para outra. Então, o número é 100.2. E porque às vezes eu coloco 10.2 em vez de 100.2. Então, isso acaba dando diferença. Outro dia eu conversei com uma menina de medicina que fazia também um doutorado, e ela falou que isso ocorre, né? Lá também, na medicina. Então, por isso que é muito importante você ter a checagem do que foi coletado e do que está na planilha para gerar informação. Tá? Bom, algumas notas pessoais. Em função dessa disciplina que eu leciono, em função das palestras que eu faço, às vezes, tem diminuído bastante, eu tenho esse assunto que eu falo para vocês, dividido em endividamento, orçamento, investimento e fruição. Eu abri uma pasta para cada um e vou colocando informação lá. E aí, de vez em quando, eu vou lá, dou uma olhada no que tem e faço, por exemplo, essa aula, que já tem mais de um ano que eu fiz, algumas palestras que eu faço, às vezes alguma live, alguma coisa assim, eu vou ali rapidamente, dou uma olhada do que tem de mais recente e faço a apresentação. Então, como eu disse, eu elaborei essa apresentação um ano atrás, hoje eu só dei uma repaginada nela. Então, algumas notas minhas, que inclui, obviamente, alguma leitura de livro. Então, tem lá nas minhas anotações, né? Investir, preciso de um propósito e saber se vou deixar herança. Essa questão do propósito, eu acho bacana, porque outro dia eu atendi um casal, eram ambos policiais militares, ambos oficiais em fim de carreira,
ambos eram capitão, por exemplo, capitães, e ganhavam ambos acima de 10 mil. Isso já tem uns 6 anos. 10 mil há 6 anos era bem mais do que 10 mil hoje. Então, um casal que junto tinha uma renda acima de 20 mil reais, já com imóvel próprio, já com filho razoavelmente criado, já na faculdade, esse tipo de coisa. Então, não lembro da poupança que eles tinham, dos bens e direitos, mas uma renda relativamente alta, na época de aposentadoria, ambos estavam para se aposentar. Se a pessoa não tiver algum tipo de propósito, o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu já tenho e com o dinheiro que está entrando? Imagina, você vai ficar só acumulando e não tendo muito o que fazer. Parece brincadeira, mas não é não. É interessante a gente se preparar para isso. Por exemplo, por que não agora você já ir imaginando o quanto você pode juntar e onde você vai gastar esse dinheiro? Então, é muito interessante ter um propósito. Eu acho que eu vou mostrar lá no final, tem uma foto da minha família, um bebê que eu tenho, que na época que eu tinha feito o primeiro slide, ele tinha acabado de nascer. Então, até o nascimento dele, eu tinha alguns propósitos X, Y, Z, e eu mudei muito em função dele. Então, eu não deixei de ter propósito, eu simplesmente modifiquei. Né? Então, eu acho interessante a gente ter uma, uma, uma força que nos mova, digamos, né, no sentido de gastar esse dinheiro, porque provavelmente esse dinheiro vai ser bastante, né, se você fizer as coisas certinho. Então é interessante ter o propósito, é interessante saber como gastar, porque senão você vai juntar e vai morrer e vai deixar isso para os outros, o que eu não acho bacana. Né? E aí, obviamente, atrelado a isso, é saber se você vai deixar ou não herança. Olha como isso é importante, porque se você não for deixar herança, significa que o que você vai gastar talvez não seja o que você vai precisar para gastar, talvez não precise ser muita coisa. Tá? Então, essa herança aqui, ela é uma parte muito fundamental disso que eu vou falar, acredito que já semana que vem, que chama-se fruição, né? Que seria um planejamento para você consumir o patrimônio líquido que você terá juntado. Então, eu penso ser uma variável interessante. E eu diria que pouca gente efetivamente pensa sobre isso. Teve um aluno meu, lá aí aqui da UFRJ, ele fez a monografia dele nesses assuntos, chamado de planejamento sucessório, que as pessoas não pensam sobre isso, basicamente porque envolve justamente o fim da vida. Aquela caída que tem no gráfico, né, depois da faixa dos 60 anos para frente, que tanto as dívidas como os bens e direitos começam a cair, pelo menos na amostra do Dr. Finanças. Então, ali, inclusive, aquela queda pode ser por isso aqui. As pessoas estão, por exemplo, tinham uma determinada quantidade de bens e direitos, e aí, com a, a passagem de titularidade dele para os herdeiros, ele deixa de ter dentro do patrimônio dele aquela relação de bens e direitos, e aí os valores caem. É o que talvez esteja sendo mostrado ali naquele gráfico. Então, variáveis mais importantes: prazo e taxa de retorno. Isso aqui, para quem estudou matemática financeira, sabe que é importante, né? E no caso de vocês, com 24 anos de idade, em média, né, para chegar à situação onde eu estou, nós temos aí uma diferença de 30 anos, quase já 35 anos. É um prazo, eu diria, 3 vezes equivalente ao que você precisa para ser milionário, digamos assim. Vamos colocar uma referência, 1 milhão. Né? Você consegue juntar, fazer R$ 1 milhão em 10 anos. Eu diria que não depende muito da renda, né? E isso é uma proposição relativa que eu estou fazendo, porque se você mantiver por 10 anos uma renda que ela vai ser muito baixa durante os 10 anos, realmente isso não vai funcionar muito bem, mas considerando como uma pessoa razoavelmente normal, e como eu já fiz um levantamento uma vez, que a nossa renda aumenta 3% ao ano, mais ou menos, né, de acordo com alguns dados, quer dizer, se houver um crescimento como esse, em qualquer faixa de renda que você tiver por agora, em 10 anos, com alguma sabedoria em termos de investimentos, você consegue atingir 1 milhão. Tá? Na verdade, esse prazo, muitas pessoas estão reportando ser em 5 anos. Mas eu diria que precisaria de uma certa
de um certo conhecimento interessante em Bolsa de Valores. Mas 10 anos, vê, já é o dobro do tempo e eu acho que consegue. Então, atenção para a inflação, 1 milhão daqui a 30 anos, que pode ser o caso de vocês. Né? Ah, gostei disso, vou fazer. Estou com 0, vou chegar a 1 milhão daqui a 30 anos. Quer dizer, você teria que ter 1/6 do desempenho que eu estou falando, né? Porque 1/3 seria 10 anos, 1/6 seria os 5 anos, que muita gente consegue fazer em 5 anos. Mas, para a gente ter uma ideia de como a inflação atua, 1 milhão daqui a 30 anos, hoje, ou seja, um ano atrás, quando eu fiz esse slide, considerando uma inflação de... Aliás, esse daqui foi há 6 meses, é a Selic 5,25. Ele perde 4/5 do valor. Né? Então, 1 milhão daqui a 30 anos, trazendo a valor presente, dá 215 hoje. Isso há 6 meses. Então, muita atenção com isso. A propósito, investimentos em renda variável, tanto ações como em fundos imobiliários, esse tipo de preocupação, inflação, ela já é repassada, digamos assim, para dentro dos valores que você vai acumulando. Porque tanto as empresas cujas ações nós vamos ter, como os fundos imobiliários cujas cotas nós vamos ter, nas receitas que ambos têm, já tem provavelmente algum tipo de correção, porque o fundo imobiliário tem contratos que são regidos, que corrigem a inflação, e as vendas vindas das empresas, elas de alguma forma, o próprio mercado já ajusta os valores dos preços pela inflação. Se o preço está ajustado, assim estará também a receita, assim estará também o lucro, assim estará também o dividendo. Então, assim, se você fizer um plano e ajustar esse plano em termos de depósito pela inflação uma vez por ano, é bem provável que esse problema aqui você não tenha. Que quando você estiver fazendo um cálculo hoje, daqui a 30 anos, ter 1 milhão, na verdade, com a inflação passando, digamos que esse valor de 1 milhão vá para 4,5 milhões, a sua quantidade de valor que vai estar dentro dos investimentos provavelmente vão ser já corrigidas. Tá? Isso considerando ações e fundos imobiliários. É o que se tem hoje em conhecimento sobre isso. Uma coisa interessante, muito se fala sobre risco de investir, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, e aí eu ouvi uma coisa que eu acho que é interessante para a gente considerar o risco de não investir, né? Ou investir apenas em produtos que são, digamos assim, muito beabás para quem, por exemplo, faz uma faculdade ligada à área de negócios. Né? Meu dinheiro está no Tesouro Direto, meu dinheiro está na poupança, CDB, etc. Isso não deveria existir, porque a gente tem algum conhecimento e ele provavelmente é suficiente para você pelo menos dar os primeiros passos na renda variável. Tá? Então, considere não participar desses investimentos. E isso sim pode ser arriscado, né? É o que algumas pessoas falam. Né? E aqui tem uma coisa interessante. Eu achei esse ditadozinho aqui, né, que eu achei bacana. Quando eu disse ao caroço de laranja que dentro dele dormia um laranjal inteirinho, e aí é que ele está fazendo referência aos juros compostos, né? Você abre a laranja, tem vários caroços que podem virar outras laranjeiras que vão dar laranjas e vão ter mais caroços e assim por diante. Ele, o caroço, me olhou estupidamente incrédulo. Então, eu sinto um pouco disso daqui, esse olhar de incredulidade, eu consigo perceber isso em algumas vezes, em oportunidades como essa. Eu não posso ver os olhos de vocês, mas pela média das pessoas que eu conheço, que não conseguem transpor para si esse tipo de coisa, né? Do tipo, pô, isso aí não é para mim, isso é para outra pessoa que ganha mais, etc. Então, essa incredulidade nos deixa com um nível de bens e direitos para o resto da vida, num nível bem aquém do que poderia ser. Obviamente, se você já vai para uma renda alta, né, sei lá, você já está ganhando ou vai passar a ganhar assim que sair da faculdade, sei lá, 12, 18 mil reais por mês e aumentando para frente, você provavelmente vai ter bastante condições de investir e tudo mais, mas
De repente, não, né? Então você pensa que isso aí não é para você. Eu acho que isso daí é bacana, tá? O Tiago Nigro, o Primo Rico, ele fala desse ditado aí, só que ele usa uma maçã. E ele tá toda hora, não sei se vocês já viram o vídeo, ele tá com uma garrafa de água na mão e fica comendo uma maçã. E ele fala do caroço de maçã que tem ali, né? Então, aquele caroço de maçã gera uma macieira que vai gerar mais maçãs, que vão ter mais caroços, que devem ser plantados de novo. Ele faz referência ao reinvestimento dos juros. Então, é um ditadozinho que eu acho interessante, tá? E procura entender que essa incredulidade, a meu ver, ela está em muitos de vocês, tá? De não entender que isso daqui é sim algo que você pode fazer na sua vida. Então, uma sugestão para começar a investir na renda variável, tá? Dia 15, terça-feira passada, eu coletei essas. Eu fui lá e vi como estava o Ibovespa, peguei as 5 primeiras ações do Ibovespa e como estava o IFIX. E peguei os 5 fundos com mais peso no índice. Então, alguns de vocês provavelmente já sabem o que é o Ibovespa, o que é o IFIX. O Ibovespa é um índice de uma carteira teórica que representa, digamos, o mercado acionário aqui no Brasil. Então, hoje eu vi, parece que o Ibovespa fechou em queda. Então, entende-se que o mercado, na sua média representativa, chamada Ibovespa, e é uma média ponderada, ele fechou em baixa. Então, as ações que compõem o Ibovespa, nas proporções em que elas estão ali, elas tiveram um dia fraco hoje, digamos assim. Então, se você for lá no Ibovespa, essa informação é grátis, é só você ir na B3 e entrar em índices amplos, se não me engano. Aí ele te dá uma planilha, você baixa a planilha e usa essa planilha minerando os dados, né? Então, eu peguei as 5 ações que têm maior peso no Ibovespa. Então, a Vale é a primeira, Petrobras é a segunda, Itaú é a terceira, Bradesco é a quarta, e uma segunda versão da Petrobras aqui, a ordinária, é a quinta. Então, a Petrobras tem 2 ações entre as 5 com mais peso no Ibovespa. Então, o que dá mais peso no Ibovespa? A sua liquidez. O que dá liquidez? Quantidade de vendas. Então, se você, assim, digamos, tem algum medo de comprar um tipo de ação, especificamente ação, e que essa não seja uma ação muito boa, por exemplo, comprando ações do índice Ibovespa, principalmente as 5 ações com mais peso, ou seja, as 5 ações mais negociadas, esse tipo de condição dá um pouco de segurança para que você compre ações que sejam, digamos, representativas, não, que sejam boas, digamos assim. Não necessariamente boas para alguns padrões. Por exemplo, hoje em dia eu curto muito Vale e Petrobras. Essa aqui, a 4, a 3 eu não sei, tá? Mas a Vale e a Petrobras, hoje em dia, eu acho que elas são boas ações. 2, 3 anos atrás eu não achava tanto, tá? Assim, na minha opinião, elas mudaram bastante em relação a dividendos, tá? Então, na minha opinião, são 2 ações aqui que são muito boas dentro dessa característica que eu estou falando aqui, de serem as 5 mais representativas do Ibovespa, tá? Já, por exemplo, Itaú e Bradesco, na minha opinião, não são tão boas assim, são boas, mas não são tão boas assim, tá? Na minha opinião, ok? Mas, assim, considera que você não sabe nada. Então, se você seguir o Ibovespa, principalmente essas 5 primeiras, você vai estar muito enturmado no que mais se negocia na Bolsa. Então, a gente pode imaginar que, por serem ações muito negociadas, elas são, digamos, importantes, que a percepção de risco em relação a elas é relativamente mais baixa, tá? Então, a primeira vez que eu montei uma carteira para uma pessoa, que a pessoa me pediu, se não me engano, para investir 30 mil, o que eu faria? Eu fui lá no Ibovespa e peguei as 5 maiores e dividi os 30 mil dentro do peso do Ibovespa, tá? Então, como a Vale, normalmente a Vale está lá em cima, se não me engano, ela representa 11, 14% do Ibovespa, onde tem mais peso, né, dentro da carteira que eu montei. Então, aqui está uma sugestão para você.
entendeu? E aqui estão os valores delas. Então, qual é a mais barata aqui? A Bradesco, como é que é o nome, meu Deus? Preferencial, número 4, tá? R$ 21. Ou seja, com R$ 21 você se torna sócio do Bradesco, um dos maiores bancos aqui no nosso país, tá? Com 26 do Itaú, outro grande banco, um dos maiores do Brasil. Então eu acho que eu acho isso aqui relativamente barato. R$ 32 você comprar um pedaço da Petrobras. A Petrobras é sua nessa proporção. R$ 89, R$ 90 comprar um pedaço da Vale. Eu acho isso daí muito bacana, tá? Bom, então isso aqui é uma sugestão, comprar, a gente chama isso de ações individuais, porque na aula passada, se não me engano, o Luiz chegou a comentar sobre comprar o índice, né, o ETF. Então tem o ETF que representa o Ibovespa, é o IBOV, ele está R$ 100 e poucos. Com R$ 100 e poucos você dilui esse dinheiro em 70, 80 ações, mais ou menos, né? É diferente. Aqui você está comprando o que a gente chama de ações individuais, né? Você vai lá e pega exatamente uma ação. Então, isso aqui seria uma maneira. Estou gostando desse papo, eu vou começar com esse negócio, só que eu não sei que ação, não vou conseguir entender esse negócio de uma hora para outra. Então, um caminho para você seguir seria esse: você pegar o Ibovespa, as 5 com maior peso. Então, se você pode comprar a que tem maior peso, ou as 2 maiores, ou as 3 maiores, ou as 4 maiores, ou as 5 maiores, né? E até fazer uma certa combinação aqui. Comprar 3 da Vale, 2 da Petro, 5 do YouTube, sei lá, tá? Então, essa é uma sugestão. Da mesma maneira, o Ibovespa, ele tem uma representação nos fundos imobiliários como o IFIX. O IFIX é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. Então, aqui estão os 5 fundos imobiliários mais negociados aqui no Brasil, tá? Eu já tive esse HGLG... não tive o HGLG, não. Eu já tive o KNRI. Inclusive, ele era o primeiro aqui, quando eu tinha ele na carteira, tá? Então, hoje em dia, eu não tenho nenhum desses aqui. Não quer dizer que esses fundos não sejam bons. Eu até acho que eles são bons. Não sei te falar os porquês, mas é porque eu não lembro, não sei dados deles de cabeça. Mas por eles serem os 5 fundos com maior peso no índice, significa que o mercado compra muito dele, né? As pessoas compram muito deles. Então, se eles estão sendo muito negociados, isso é uma indicação de que o risco deles é relativamente mais baixo, tá? Então, você pode começar... Quero entrar no fundo imobiliário. Então, vai na bolsa, pega o índice do IFIX, baixa a planilha e pega os que têm maior índice, tá? São esses aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, essa aqui seria uma sugestão, ok? Para comprar com conhecimento zero. Outra sugestão é aquilo que surgiu a dúvida, a pergunta na aula passada. Comprar o índice do Ibovespa, que é o IBOV, e o índice do IFIX, que é o XFIX. Eu só não lembro quanto é que está o XFIX, mas é barato. Não lembro, não. É bem menos do que esses valores que estão aqui, tá? Já o do Ibovespa, não. O do Ibovespa é bem mais do que a média desses valores aqui. O Ibovespa o Ibov é R$ 100 e poucos. O XFIX, não sei, eu vou arriscar aí um valor, tá? Entre 10 e 20 reais, mas eu realmente não lembro. Então essa aqui é uma opção, caso você queira iniciar em renda variável. Sugestão para começar a investir em renda variável. Então, de novo, aqui estão alguns ETFs, né? O BOVA11, que é 110, preço do dia 15, tá? O IVVB11, tá 251, ele replica o SP500, que é o índice lá da Bolsa dos Estados Unidos. Se eu não me engano, esse IVV aqui é a sigla do Vanguard, que é um ETF famoso lá nos Estados Unidos. E aí eles colocaram a letra B, porque é para dizer que é para ser negociado aqui no Brasil, ou seja, isso aqui é renegociado em reais, mas você, com R$ 251, você investe nas 500 empresas do índice SP500, que é o Ibovespa lá dos Estados Unidos.
Eu acho isso maneiro. Eu tenho, tanto tenho uma cota do BOVA11, como tenho uma cota do IVV. Tá? Eu comprei a cota para ficar avaliando durante os meses. Está aqui o X-Fix, quando eu falei que era entre 10 e 20, na verdade é 9,70, preço do dia 15. Tá? Então, com 9,70 você investe em todos os fundos imobiliários lá do IFIX. Outras sugestões, aqui está o ETF do Bitcoin, tá? Terça-feira agora estava R$14, e o ETF que replica o mercado de ouro de 10. Para você ter uma ideia, esse Bitcoin aqui que eu comprei, ele a 14, 15 mais ou menos, há uns 6, 8 meses atrás, ele subiu a 20 não sei o que, e baixou agora de novo para 14. Tá? Como ele oscila bastante. E esse Gold aqui, eu paguei 10, ele continua 10 direto. Tá? Então, o ouro, digamos assim, nesse tempo que eu tenho isso daqui na minha carteira, não tem variado muito. Tá? Já o Bitcoin foi lá para cima, desceu agora, vai para onde? Para cima ou para baixo? Não sei. E esse foi o primeiro BDR que eu comprei, o da Aura. É uma empresa mineradora canadense que tem operações aqui no Brasil, se não me engano, na Amazônia. Como é que eu soube disso? Foi vendo vídeo, alguém falou. Você sabia que tem uma mineradora canadense, o nome é Aura, é negociado com BDR, Aura 33, tal. Eu fui lá e comprei, achei bacana. Tá? E, inclusive, já até recebi dividendos dessa empresa aqui. Então, digamos, essa empresa Aura, ela é uma empresa canadense negociada na Bolsa Americana e eu tenho o BDR dela aqui no Brasil. Posso comprar em reais esse valor. Tá? Diferente de mandar o dinheiro em dólar lá para os Estados Unidos, que eu ainda vou aprender a fazer isso. Imagino que não seja tão difícil assim, mas esse aqui é um segundo caminho. Então a gente tem esse primeiro aqui, que são essas ações individuais, esses fundos imobiliários individuais, e a gente tem esse segundo aqui. Então, digamos, você quer começar a investir com R$200, né? Você pode comprar um BOVA desse aqui. Então, com 110, você vai estar comprando, com 110, participação em todas as ações do Ibovespa. Então, alguém cuida para que aquele índice que você está comprando por 110 esteja sempre atualizado com o Ibovespa. Então, Ibovespa subiu, a sua cotação do BOVA vai subir. O Ibovespa caiu, idem. Tá? Então, mesma coisa, se você quiser investir indiretamente no mercado americano, com esse daqui, indiretamente nos fundos imobiliários, Bitcoin, ouro, mineradora, etc. Então, essas seriam as duas primeiras maneiras de a gente começar, desse jeito aqui e comprando os índices. E aí agora eu vou mostrar algumas pessoas que eu vejo em canal de YouTube, alguns de vocês devem conhecer, devem assistir a vídeos deles, e eu fui pegar a estratégia de alguns deles. Tá? Então, vou passar aqui. Então, seria uma terceira maneira, você ver um time de pessoas com algum tipo de procedimento. Todos esses que eu vou falar vendem cursos na internet, porém, essas matérias dos cursos que eles vendem, também você vai ver vídeos disso daí grátis. Né? É claro que não é um vídeo muito didático, é um vídeo, por exemplo, de 1h30, que você tira 10, 20 minutos só de coisas importantes, o restante é propaganda, o restante é uma coisa sem muito sentido, mas eu acho que é interessante também para ver. Então, nós temos esse senhor aqui chamado Luiz Barsi, né, todo mundo chama ele só de Barsi. Você pega a bolsa, não lembro quando ela começou, mas a bolsa tem uma quantidade X de anos, ele tem essa quantidade menos 1, ou seja, ele entrou na bolsa quando a bolsa tinha 1 ano de idade. E ele é o CPF que tem mais dinheiro aqui no Brasil, se não me engano, tem, sei lá, deve estar beirando aí já os 3 bilhões de reais. Quando eu soube do valor, estava em 2 e pouco, e já tem um tempinho. Tá? Então ele tem uma estratégia que ele usou desde lá de trás, ele tem um tal de estudo original que ele fez, e aí ele concluiu lá, quando ele era muito jovem, né, formado em economia, ele concluiu que a previdência do governo
nunca iria prover para ele, na velhice, quando ele está agora, recursos que ele acha que ele mereceria. Então, o que ele poderia fazer? Então, ele estudou o assunto e achou que se ele comprasse participações de empresas, ele iria fazer com que essas participações, agora na velhice dele, pudessem prover para ele um dinheiro que ele chama de bom, merecido, digamos assim. E para você ter uma ideia, ele ganha, já deve estar bem mais do que isso, mas algo em torno de 100 milhões por ano em dividendos. 100 milhões por ano em dividendos. Tá? Ele tem algumas características, ele gosta muito de banco, por exemplo. Está aqui os setores que eu vou falar sobre eles. E não investe em fundo imobiliário, por exemplo. Ele não investe em fundo algum, né? E aí incluídos os fundos imobiliários. E não investe também fora do Brasil. Só em ações e só no Brasil. E aí, se você for ver uma palestra que ele apareça, alguma entrevista, ele tem um discurso muito bacana, muito simples, muito fluido, digamos assim. Ele tem um conhecimento absurdo sobre Bolsa de Valores. Então, ele fala de várias empresas ao mesmo tempo, ele sabe cotação, ele sabe um monte de coisas. Ele conversa com os gestores das empresas, visita as administrações, etc. São vídeos interessantes para se ver. Então, essa galera aqui é chamado, aqui eles gerenciam o AGF, que é Ações Garantem o Futuro, é o nome do curso deles. Essa é a Luísa, filha dele, esses dois aqui eu não lembro do nome, mas são agregados aqui ao grupo. Né? Então, já conhecem o Barça há um tempo, o Barça deve ter chamado para trabalhar com eles, etc. Então, eles promovem esses cursos. Né? Então, é uma maneira que eles chamam de jeito Barça de investir. Então, eles codificaram mais ou menos o pensamento dele e vendem isso em curso, apostila, esse tipo de coisa. Então, o que ele recomenda basicamente? Ele chama setores à prova de balas. E aí resolveram colocar isso como uma sigla aqui, né, de 4 letras, que são o BEST, que em inglês significa melhor. Então, é como se fossem as melhores ações, né, da Bolsa. Mas, basicamente, na área de bancos, energia, seguros e saneamento e telecomunicações. A opinião deles são setores da economia que jamais vão deixar de vender coisas. Né? Então, são setores perenes. Consequentemente, provavelmente, dentro desses setores, tem empresas que vão vender para a sociedade tais produtos e, consequentemente, vão ser empresas com essa característica de serem perenes. Tá? Então, essa é uma das características desse tipo de curso aqui, promovido por eles, a AGF. Escolher setores cujas empresas sejam perenes. E ele fala muito também da estratégia do jacaré. Né? Eles são bastante divertidos, como todos aqui estão rindo, então eles estão assim, um astral ótimo na hora de fazer os vídeos e tudo. E aí, qual é a estratégia do jacaré? Né? Ele fala que o jacaré fica lá parado. Eu moro no Recreio, quem sabe aqui perto. Qualquer lugar aqui no Recreio que você vá, que tem água, tem jacaré também. Então, de vez em quando eu levo meu filho lá para ver o jacaré. Ele fica parado assim, só com o olho para cima da água, fica, né, como se fosse observando. Então, essa estratégia que ele fala, ele gosta muito de comprar ações com preço descontado, relação PVP favorável, que na opinião dele, se não me engano, é algum número abaixo de 15, ou seja, uma empresa cujo lucro esteja até 15 vezes o valor da ação. Ok? Então, quanto mais vai chegando perto desse 15, maior o desinteresse por essas ações. Tá? Então, quanto mais afastado para baixo, maior o interesse. E aí, o que você tem que fazer? Manter o dinheiro em caixa, na renda fixa, e ficar que nem um jacaré ali esperando. Então, quando a ação, por uma questão qualquer, cai, aí você vai lá, abre o bocão e pega a maior quantidade possível dessas ações. Então, eu vi isso num vídeo deles, achei interessante essa estratégia. Né? Então, está aqui uma outra maneira. Né? É um senhor já bastante experimentado na Bolsa, tem mais de 50 anos de experiência da Bolsa de Valores. Então, os setores, que eles chamam de setores à prova de bala, com uma estratégia do jacaré, que é comprar, acho que eles chamam de preço-alvo, alguma coisa assim, um valor bem reduzido.
A ação é boa, tipo VEG, por exemplo, né? Alguns devem conhecer. A ação é excelente, mas está muito cara, então não compensa comprar. Compensa comprar outras ações mais baratas que deem retorno maior. Tá? Então não é porque a VEG é uma ação ruim. A VEG é uma ação de ruim para se comprar pela estratégia dele. Então está aqui uma outra sugestão: escolher os setores e comprar quando estiver bem barato. Outro cara que eu admiro bastante, professor Baroni, ele é lá de Goiânia, já fui servidor do estado de Goiás, né? Já morei em Goiânia por 2 anos. Então, ele mora lá, ele é da Suno e ele só tem fundo imobiliário. Então, essa é uma outra estratégia. Por influência, basicamente, desse cara aí, de uns 6 meses para cá, eu vim remodelando o que eu penso sobre investimento e concluí que ele está certo, para mim. Então, a grande maioria dos meus investimentos vai ser de fundo imobiliário. Por, basicamente, o que ele próprio fala é fluxo de caixa, né? É um tipo de investimento que você coloca dinheiro e já vê retorno em fluxo de caixa já no mês seguinte. Então, se isso faz sentido na sua estratégia, talvez seja interessante considerar os fundos imobiliários. E tem fundos imobiliários muito bons para se comprar. E aí fica difícil de falar aqui o que são muito bons, até porque seria uma opinião minha, mas tem muitos fundos imobiliários já por causa da inflação alta, pagando acima de R$ 1, acima de 1% ao mês. Lembrando que a renda dos fundos imobiliários é isenta de imposto de renda. Então você imagina receber aí 20, 30 mil reais por mês de renda de fundo imobiliário sem ser tributado de imposto de renda. Então, eu acho bacana. Então, eu sugiro até, se você quiser mais informação sobre fundo imobiliário, acompanhar esse cara aqui, professor Baroni. Ele é bem simpático, muito bacana, representa uma equipe da Suno que eu acho também muito boa, comandada lá pelo Thiago Reis, se não me engano, é lá de São Paulo, e tem uma série de pessoas ali na Suno que fazem vídeos muito bons, aqui estão eles até, alguns deles, né? Então, esse é um outro tipo de estratégia, se você quiser começar. E tem fundos imobiliários que você pode comprar com R$ 10 por apenas R$ 10. Um fundo desse de R$ 10 te dá uma renda aí em torno de 8 centavos por mês. Então, sei lá, se você pode comprar R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, você faz as multiplicações mais ou menos de quanto você vai ter de renda, tá? E aí tem fundo de R$ 116 que paga R$ 1,63, foi agora o último rendimento. Então você imagina, menos de 120 pagando 1,63, bem mais de 1% ao mês. Então, por influência basicamente desse cara, eu basicamente, de agora em diante, eu estou comprando muito fundo imobiliário. Quando meu fluxo de caixa estiver bem bacana, já está, mas ele vai ficar melhor ainda, eu vou pegar parte desse rendimento e jogar em ações também, tá? Mas eu vou esperar crescer um pouco mais. Então aqui está uma outra estratégia, tá? Não, lembrando, ó, esse cara aqui, o Barsi, que é muito fera, não investe em fundo imobiliário, de jeito nenhum, tá? E esse cara aqui, muito fera também, fundo imobiliário, não gosta de investir em ação. Ele acha a ação uma coisa assim que varia muito. Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Quando você acerta em ações, você acerta muito, mas também quando você erra muito. Em fundo imobiliário, você não tem essa discrepância, digamos assim. Você, com algum estudo, você consegue medianamente fazer um bom fluxo de renda. E ele falou uma frase que eu gostei muito, chama fundo imobiliário é fluxo de caixa na veia. Fluxo de caixa não, é juro composto na veia. Justamente por essa característica que o fundo imobiliário tem aqui no Brasil de pagar proventos todos os meses. Embora fundo imobiliário seja obrigado por lei a pagar apenas uma vez por semestre. Mas, sei lá, o mercado brasileiro é assim. Aqui no nosso país, os fundos imobiliários pagam todo mês. A maioria deles, ou a totalidade, pagam proventos todos os meses.
Um outro cara que eu queria indicar também seria o Fábio. Ele é Fábio, é chamado Fábio Holder, né? Ele tem um canal chamado Canal do Holder. Ele é bem jovem, mora em Brasília. Ele é engenheiro civil, mas tem curso em Harvard, sabe de quê? De contabilidade. Ele é um engenheiro que entendeu a importância do conhecimento da área contábil, assim, basicamente a parte de análise das demonstrações financeiras, né? E por que que a contabilidade usa as regras que existem para fazer as demonstrações financeiras. Então ele é um cara assim muito entendido na leitura de demonstrações e notas explicativas para poder conduzir os investimentos dele. Então ele está na bolsa desde 2008, quando teve aquele crash lá do subprime. Então ele trabalhou muito tempo em empresas, em corretoras, né? Então ele aprendeu muito com isso, fez um curso em Harvard sobre finanças e tudo. E o cara é muito bom e investe também. Ele é muito bom em investir nos Estados Unidos. Então ele promove vários cursos. Esses cursos deles, esses cursos todos aí que eu estou mostrando, eles variam aí. Tem alguns cursos de 400, outros de 800, alguns de 1.000 e poucos reais, e são muito bons. Ainda não fiz, porque eu consigo pegar aí 70, 80% da importância do curso nos vídeos de graça. Como eu assisto a muitos vídeos, de um modo geral, eu conheço mais ou menos qual é a estratégia de cada um. Então, esse Fábio aqui, ele é o que a gente chama de fundamentalista. Ele confia muito na análise de cada empresa através das demonstrações, da governança da empresa e tudo mais. E ele tem esse holder aqui porque ele pratica o que se chama de buy and hold. Ele detesta a ideia, por exemplo, de você comprar a ação para esperar ela valorizar para vender. Na opinião dele, e eu entendo isso, você deve comprar a ação e mantê-la para o resto da vida. Palavras dele, você só se desfaz da ação quando a ação perde os fundamentos. E aí, o que que isso quer dizer? Quando a ação deixa de ter os pontos importantes que você julgou para poder comprá-la. Tá? Então, também é uma coisa interessante. Ele investe em ações, fundos imobiliários e mercado americano. Lá também ações que ele chama de stocks e fundos imobiliários que ele chama de REITs, REITs. E tem vários cursos e muitos vídeos gratuitos. Tá? Muito bom ele, na minha opinião. Eu costumo dizer aqui que ele seria o melhor, porque ele realmente ele tem assim um discurso de uma pessoa tecnicamente bem ancorada em conceitos e com vasta experiência de mercado. Então, às vezes, você vê uma pessoa com muita experiência de mercado, mas que na parte de conceito é meio fraca. Ou o contrário, é muito forte de conceito, mas tem pouca experiência no mercado. Ele tem muita experiência no mercado, Brasil e Estados Unidos, às vezes até a Europa também. E ele fala muito, às vezes ele faz uma análise, por exemplo, de Disney. Aí ele passa 2 horas falando de Disney, com uma naturalidade enorme. Aí mostra lá os relatórios da Disney, por que a Disney é assim, por que a Disney é assado, por que esse índice está assim, por que a receita foi essa, por que o custo está assim, e como é que se comporta o dividendo. E é impressionante o conhecimento dele, a fluência no falar dele. Na minha opinião, ele é o melhor em termos de tudo. Muito bom, muito incentivador, muito bacana ele. Então é uma outra estratégia, tá? Que ele chama aí de buy and hold, e ser extremamente fundamentalista, e assim como é o Barça, esse coroa, né? Cadê? Mas o Barça é meio restrito a algumas coisas, não investe fora e não investe em fundo imobiliário, contrário aqui do Fábio. Bom, eu tenho um Instagram com esse meu nome alemão aqui, Luiz Oxendorf, onde eu coloco uma vez por dia alguns textos de livros que eu chamo esse movimento de literacia financeira, que é o título da minha tese de doutorado. E eu gosto de pegar alguns conceitos que eu acho interessantes em alguns livros que eu já li e coloco lá uma vez por dia, boto uma musiquinha, coisa que dura 20 segundos, às vezes 30 segundos. E aí eu peguei alguns aqui para a gente ver.
Então, um livro chamado O Investidor Inteligente, ele está até aqui na minha frente, ele tem 700 páginas, é difícil de pegar lá o que seria o melhor desse livro para falar aqui em 10 minutos, em 2 minutos, sei lá. Mas eu peguei algumas coisas, vou colocar aqui. Então, aqui do lado esquerdo estão as páginas. Página 12 está lá. O investidor não deve pautar seu comportamento pelas flutuações no mercado. Então, eu mostrei aqui alguns gráficos do que é a renda fixa crescendo lentamente, muito perto ali do zero. Então, a renda fixa vai estar muito perto do zero, um rendimento muito baixo, e a renda variável doida, né? Então, essa flutuação no mercado você tem que ser algo assim normal para você. Então, não é interessante, se você quer começar a investir, você já pegar lá o dinheiro que você recebeu de herança, uma poupança que chegou a 40, 50, 100 mil reais, de uma hora para outra, vou começar com isso aqui, já coloco logo 100 mil. É muito difícil. Dá certo. O próprio Fábio, ele fala isso. Se isso começar a fazer sentido para você, você vai fazendo uma transferência de recursos da renda fixa para a renda variável aos poucos. Então, na medida em que o tempo vai passando, você vai tendo conhecimento, vai lendo livros, vai assistindo a vídeos, vai participando de aula, vai conversando com as pessoas, vai assistindo a notícias, você vai pegando mais confiança, mais conhecimento, e você vai fazendo essa migração aos poucos. Tá? Então, isso não deve orientar, né, esse sobe e desce do mercado. O que deve te orientar mais são os fundamentos da empresa. Preço do mercado tem pouco a ver com valor. Então, ele é chamado, quem escreveu esse livro aqui, o Graham, e o seguidor dele, bem conhecido, chamado Warren Buffett, se vocês devem conhecer, eles são conhecidos como investimento de valor, investidores de valor, né? Gostam muito de comprar ações descontadas para que elas, ao longo do tempo, ganhem riqueza. Então, na opinião deles, uma empresa pode ter um valor muito bom, porém um preço muito descontado. E essas são as empresas para serem compradas. Lembrando aí do Barsi, a estratégia do jacaré, né? Então, quando o jacaré está quietinho ali com a boca fechada, ele está acumulando dinheiro no caixa para poder chegar e lá e comprar as ações mais baratas. Quanto ao grau de insensatez do mercado acionário, quanto mais insensato o comportamento do mercado, então olha as flutuações aqui, né? Esse negócio de sobe e desce, Ibovespa caiu, Ibovespa subiu, maior a oportunidade para o investidor de perfil empresarial. Então, digamos assim, você ganha dinheiro com flutuação, mas você tem que saber o que causam essas flutuações e como se comportar perante elas. Olha só que bacana, todo mundo deve ser rico. Então pronto, acabou o problema. Né? Tá resolvido, todo mundo aqui vai ser rico. Bom, aí ele faz referência a esse Raskov aqui, que fez uma proposta lá. Esse cara, Raskov, tinha uma tese de que economias de apenas 15 dólares por mês, é um valor relativamente baixo para a economia americana, então um americano normal destinando 15 dólares por mês para a bolsa, investidos em ações ordinárias de boa qualidade, e aí a gente tem que ver o que é boa qualidade. O livro de 700 páginas vai falar sobre isso. Com o reinvestimento dos dividendos, eu mostrei na terça-feira aqueles dois gráficos, aquelas duas linhas dos gráficos, mostrando quem quem pega o dividendo e usa, e quem pega o dividendo e investe. Tá? Então, reinvestindo os dividendos, comprando 15 dólares por mês e reinvestindo os dividendos, geraria um patrimônio, na verdade é um patrimônio líquido, né, de 80 mil dólares em 20 anos. Então, 15 dólares por mês, 80 mil em 15 anos. Comparando com contribuições totais de apenas 3.600. Então, os 15 mil dólares, os 15 dólares mensais em 20 anos, dão 3.600 dólares. Esses 3.600 dólares diluídos nos 20 anos, com a capitalização, com a valorização, chegam a 80 mil dólares. Então, isso é bem bacana. Aí eu fiz uma conta, isso é possível com retorno de 1%, 1,05 ao mês. Eu já cheguei a comentar aqui, hoje, fazer 1% em bolsa é muito simples. Está fazendo 1% por mês, até na renda fixa. Tá? Mas com alguma experiência, mesmo com a Selic mais baixa, quando estava
aí a 2% ao ano, você consegue fazer 1% ao mês em bolsa. Tá? Então vamos acreditar, todo mundo deve ser rico, é o que ele falou aqui, é a minha sugestão. Ainda no Investidor Inteligente, galera, esse aqui provavelmente é o livro mais indicado do mundo para quem quer começar a investir em ações. Não está numa linguagem difícil, só tem que ter realmente um planejamento bom, porque são 700 páginas para ler. O hábito de relacionar o que é pago com o que está sendo oferecido, relação preço-valor, que foi falado antes, é um traço extremamente desejável nos investimentos. Então, o livro todo é para você entender essa questão. Tem empresas que valem, mas que estão descontadas. Então, se a empresa vale e está com preço alto, não faz sentido você comprar, porque vai ser difícil você comprar algo que está supervalorizado para ganhar dinheiro com isso. Então, você tem que saber entender algumas coisas aí, para entender que algumas ações com valor, mas com preço mais baixo, elas valem a pena de ser compradas. Não importa quanto você seja cauteloso, o preço dos seus investimentos cairá de tempos em tempos. Acho que eu cheguei a comentar isso aqui também. Então é muito comum, muito comum. Hoje em dia, por exemplo, e isso é bem sério que eu vou falar, se eu vejo que os valores que eu tenho estão subindo muito, eu realmente fico triste, isso não é bacana. É realmente muito bom, porque se eu estou comprando coisas boas, e eu acho que eu estou comprando coisas boas, e os preços estão baratos, eu vou ficar botando dinheiro e o valor vai ficar até diminuindo em vez de aumentando. E aí isso pode dar uma sensação de que eu não estou fazendo a coisa certa, tá? Mas tem um livro chamado Professor Milionário, The Millionaire Teacher, acho que está aqui também. Ele falava exatamente isso, acho que foi dele que eu peguei essa frase. Ele ficava realmente mal-humorado quando os preços subiam, quando o mercado subia. Muito mal-humorado. Por quê? Preço subindo, ele não compra, ele bota na renda fixa e fica esperando. E tem aí alguns estudos que dizem que o mercado sobe em média 7 anos e cai em média 3 anos. Então ele fica fazendo isso, né? Então, nesses períodos de queda, você deve estar preparado com um caixa grande para poder comprar, para aproveitar a subida. Então, cautela vai adiantar pouco. Pode evitar? Pode, mas vai ser sorte. Tá? Os valores dos investimentos vão cair, então isso não pode ser um problema para você. Você está lá juntando, aí está só pegando alta, aí está lá com 200 mil reais, daqui a pouco o negócio vira 120. Aquilo não pode significar nada para você. Tá? Quem já investe, obviamente eu estou chovendo numa olhada aqui, mas quem não investe, isso vai ser uma sensação ruim. Sei lá, às vezes você está lá juntando, está em 18 mil, aí de repente 18 mil você vai ver, está 12. E aí? E aí que compra mais. Ser um investidor inteligente, o nome do livro, é uma questão de personalidade, não de cérebro, né? Então, é mais uma questão de comportamento mesmo, não de você ser inteligente ou de você conhecer métodos quantitativos, por exemplo. Tá? Não é o caso. A questão realmente é você entender o jogo que está por trás do mercado de ações. Entender que tem muita especulação, por exemplo. Para mim, o melhor livro, tá? É um livro de 1999, tem uma foto minha com o autor desse livro, ele já está bem velhinho, e ele autografou meu livro. Então, lá nesse livro aí, página 108, não poderia deixar de citá-lo, né? Poupador iniciante. Perdão, agir de acordo com a capacidade financeira, lá na página 108. Poupador iniciante, poupar todos os meses proporcionalmente à sua renda, idade e disponibilidade financeira, entre 5% e 15% da renda mensal. Tem um outro autor lá na frente que fala também de 15%. Então é interessante a gente ver vários autores para poder ver o que cada um deles fala. Esse livro é de 1999 e lá atrás ele recomendava fazer primeiro um colchão de 25 a 50 mil reais. Tá? Só que lembrando, o Ibovespa de lá para cá, eu fiz uma conta aí, valorizou 13,84% ao ano. Então, uma sugestão poderia ser corrigir esse valor em 22 anos, 22 anos mais ou menos, 13% ao mês, ao ano. Tá? Então, ele sugere resolver
fundo de emergência e casa própria. Com o que eu não concordo aqui? Eu sou contra ter casa própria. Tá? Sou a favor de ter o fundo de emergência. Mas, assim, gosto muito dele e não quer dizer que eu vá concordar com tudo, né? Hoje em dia, minha cabeça, eu já pensei que ter a casa própria realmente era uma coisa bacana. Hoje em dia eu já não penso mais, tá? Eu, quando era jovem, 20 e poucos anos, eu consegui comprar uma casa própria e aquilo para mim, na época, representou muito realmente. Mas hoje em dia eu vejo que se eu morasse de aluguel e colocasse o dinheiro no mercado, poxa vida, teria feito muito mais diferença para mais para mim, tá? Mas são recomendações dele lá. Poupador ou investidor que tem algum patrimônio, e aí, segundo ele, estando acima desses valores, né? Ele usou o termo solucionador, que eu não entendi direito, mas está aqui, né? Fundo de reserva e casa própria, então ele considera já que já passou dessa fase. Manter fluxo de valores poupados mensalmente, então isso é importante, está associado à ideia do investimento com o item anterior que eu tinha falado, que é o do orçamento, ou seja, dentro do seu orçamento mensal, é interessante você ter uma grana, que o Gustavo Cerbasi muito bem chama de verba, né? Uma verba para investimento. Procurar investimento com mais risco, com conhecimento. Então, como eu estou falando aqui, ações e fundos imobiliários, não precisa exagerar aí com Bitcoin, mercado de opções, etc. E a meta seria atingir 100, 150 mil. Lembrando que é uma meta lá de 1999. Tá? Essa meta aqui hoje, talvez ele estivesse falando algo em torno de 1 milhão. Eu acho até que era a marca do investidor qualificado. Né? A CVM chama de investidor qualificado hoje quem tem R$ 1 milhão investido. Tá? Então, naquela época, talvez fosse isso aqui, 150 mil. Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações. Décio Bazin já está falecido, mas esse livro aqui ele foi escrito na década de 80, se não me engano. É um livro bem antigo, mas a edição que eu tenho, se não me engano, é de 2017. É um livro muito referenciado por pessoas hoje em dia. Tá? Então, é um livro escrito com a cabeça lá de trás, porém, muito bom. O Décio Bazin, ele enriqueceu com o mercado de ações, escreveu um livro e conta lá a história dele e algumas estratégias também. Então, a grande maioria das pessoas não tem a mínima noção do que seja a Bolsa, concordo com ele. A galera, se você perguntar o que é a Bolsa, muita gente vai falar que é um cassino, que você depende de sorte, tudo mais, isso é tudo papo furado. A mercadoria lá oferecida, ou seja, as ações, na época não tinha fundo imobiliário, não tem preço fixado conforme seu valor ou utilidade. Esse item que o Graham falou no livro anterior, do valor. Mas de acordo com a disposição dos compradores para adquirir, seja que preço for. Então, ele já fez aí uma distinção, não está bem explicado, mas é isso que ele quis dizer, a distinção entre preço e valor que o autor anterior já tinha feito. Qualquer pessoa, por pequeno que seja seu capital, desde que suficiente para comprar uma só ação, e eu mostrei para vocês o preço das ações do IFIX e as ações do Ibovespa e os fundos do IFIX, né? Comprando uma ação, você se torna acionista de uma empresa com ações na bolsa. Então, sei lá, R$ 90 se ser dono da Vale, R$ 30 se ser dono da Petrobras. Eu acho isso daí, assim, um outro mundo. Tá? Isso realmente é muito importante, na minha concepção. Como acionista, você participa de seus lucros, consequentemente, dos seus dividendos. Se a taxa básica de 6% para remuneração de título e renda fixa é universalmente aceita, admitamos então que seja 6% a taxa básica da remuneração de ações. O livro explica uma estratégia que você precisa entender que as ações têm que te pagar 6% ao ano, pelo menos, de dividendo. Isso em dólar. Né? Ele, na época, era uma inflação muito grande, então ele convertia os valores em dólar. Tinha que dar 6% ao ano em dólar. Estava na carteira dele. Não dava, ele tirava da carteira. Fundamentalista dos pés à cabeça, quem se dá bem no longo prazo normalmente é fundamentalista. Normalmente não, eu diria que todos são fundamentalistas. Se você é da escola técnica, normalmente você não se dá bem no longo prazo. Uma percepção minha. Então ele era fundamentalista dos pés à cabeça. Sempre acreditei que a cotação de papel dependia dos balanços e dos dividendos pagos pela empresa. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele é, bom, já está dizendo, é fundamentalista. Ele lê os relatórios e entende da empresa. É algo muito parecido com o que eu falei do Fábio Holder, o garotão lá de Brasília.
Com o passar do tempo, você verá muitas baixas e muitas altas. Então, repara que todo mundo fala que vai subir e descer. Realmente, a gente tem que estar preparado para isso e tem que ser um dinheiro que a gente não tem que usar. É um dinheiro que você vai usar lá no futuro. Lembra daquele regulador que eu falei, que joga o dinheiro para o futuro. Eu vou dar um exemplo aqui da minha previdência, que eu fiz há quase 30 anos, e eu sempre pensei exatamente isso, que eu ia usar quando fizesse 60 anos, que está já, meu Deus, daqui a 2 anos. Para o investidor, um crash é a esperança de um novo dia. Então, quedas intensas na bolsa, se você estiver preparado, eu diria que de dois aspectos: ter dinheiro para comprar quando tiver a queda e não se importar com a queda. Realmente, você precisa estar preparado, porque você pegar um extrato seu, que tem lá 80 mil reais, e algumas semanas depois esse extrato mostrar que está em 65, se você não souber o que está acontecendo, você pira e sai da bolsa, que é o que muita gente fala. Isso vai ser dito aí em um desses autores, que é esse aqui, o Warren Buffett, lá na frente. Então ele cita aqui, olha: nossos antepassados comiam tudo que conseguiam nas caçadas. Era a possibilidade de não ter o que comer no dia seguinte, precisava de tecido adiposo, reserva de energia. Então, antigamente, lá na época das cavernas, a gente não tinha essa previsão de alimentos, né? Então, era importante comer muito para ficar gordo e guardar reserva de energia. Então, a civilização mudou muito, conservação dos alimentos. Então, ele está querendo dizer que o mundo mudou bastante, mas a nossa cabeça ainda não mudou. A gente acha que a gente precisa comer muito. E aí impacta duas coisas. Primeiro, a nossa saúde, né, que a gente engorda muito, e também o hábito de achar que isso ainda está valendo faz com que a gente tenha uma característica de não pensar, de postergar consumo. Tá? Então, o fato é um raciocínio da alimentação que vem para o comportamento e do comportamento vai para as finanças. A gente não tem a capacidade de facilmente pensar em guardar dinheiro. Tá? É isso que ele está querendo dizer aí. E aí ele fez esse teste, ele está reportando aqui esse teste do menininho olhando aqui para o marshmallow. Né? São crianças que foram colocadas com marshmallow, e foram dito para eles o seguinte: olha, se você esperar, se não me engano, eram 15 ou 20 minutos, eu vou sair, se eu voltar, o marshmallow estiver aqui ainda, você vai ganhar mais um. Se você tiver comido, você não ganha mais. Então, as crianças que seguiam a orientação e adiavam o consumo do marshmallow foram acompanhadas ao longo da vida e se transformaram em pessoas, digamos assim, melhores em termos de riqueza ou de emprego, esse tipo de coisa. Então, essa habilidade de postergar consumo, que foi testado nessa verificação, ela é uma habilidade importante para você usar naquela questão do orçamento, de mandar o dinheiro para o futuro. Quando você abre mão de um dinheiro agora no presente para mandar para o futuro, que fazendo uma comparação da nutrição com as finanças, é algo que nos distingue em termos de investimento ao longo da vida. Tá? Então, esse teste marshmallow, se vocês quiserem dar uma olhada aí depois, é bem interessante. Então, ele revela crianças que têm a habilidade, ainda como crianças, de postergar consumo. É claro que a criança fica olhando ali para o marshmallow querendo comer, mas se ela consegue resistir à tentação, isso é um sinal de que ela tem a habilidade de tirar recurso do presente para mandar para o futuro. E isso é fundamental para a poupança. Ele reporta isso nesse livro. Mesmo livro ainda. O maior desafio para construir uma vultosa poupança está na dor que imediatamente é sentida quando se renuncia ao consumo imediato. Olha só a dor aqui, ó. Né, que ele está sentindo, que realmente ele quer comer um marshmallow, mas ele fala, pô, se eu não comer, eu vou ganhar um segundo, então eu vou lucrar com isso. Na esperança de ser recompensado em um futuro ainda muito distante. Para ele, 20 minutos, meia hora, é muito distante. Esse é um desafio, muitas vezes, insuportável. Então, galera, é por isso que a maioria das pessoas não consegue investir, tá? E tem até uns papos assim, tipo, não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu vou pegar o dinheiro e vou gastar mesmo. E que é louvável, eu acho bacana isso aí, mas a gente sabe que a maioria de nós vai estar viva ainda amanhã.
Então, a estatística está a nosso favor. Mas suportar esse envio de dinheiro que você pode gastar hoje em roupa, prazer, viagem, qualquer coisa assim, e mandar ele para o futuro, com a ideia dessa recompensa dele estar maior, que no caso aqui é um segundo marshmallow, e isso vai nos diferenciar lá no futuro. Quem passar por isso, souber entender e praticar isso, vai fazer muita diferença. E repara que não é a quantidade de renda. Você pode fazer isso com R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, R$ 5.000 por mês, R$ 15.000 por mês. Tá? Lembrando que eu já mostrei aqui alguns dados que lá na última faixa, quando passa para 15 mil por mês ou mais, a pessoa decide gastar aquele dinheiro no estilo de vida, então não gosta muito disso aqui. Tá? Isso aqui, galera, é muito importante para os investimentos. Tá? O Ibovespa usa um importante parâmetro para reajustar a sua carteira, lembrando das 5 ações que eu falei, as 5 mais com maior peso no Ibovespa, tá? Então, são as 5 com maior liquidez. É isso que o Ibovespa reflete. Crescem no Ibovespa as ações com maior potencial e diminuem aquelas com menor potencial de lucro. Dica: evite carteiras muito diferentes do Ibovespa. Não é fácil navegar contra a correnteza. Ele está dando aqui uma dica que eu segui sem ter lido isso. Tá? Quando eu recomendei aquela carteira para a pessoa que me pediu orientação para investir R$ 30.000. O Ibovespa é uma leitura do mercado das empresas que mais são negociadas. Então, isso dá uma ideia de diminuição de risco. Tá? Então, por exemplo, como eu falei, indo para o IFIX, né, dos fundos imobiliários, hoje eu não tenho os fundos que estão ali no IFIX, mas já tive. Entendeu? Então, eu acho assim, para você entrar, essa sensação de que você está comprando títulos, sejam ações ou fundos imobiliários, que são muito negociados, dá uma sensação de tranquilidade. Tá? Então, é mais ou menos isso que ele está falando nessa referência aqui. E aí, por que tantas pessoas perdem dinheiro na bolsa? Olha só que coisa importante. Aposta em 2 ou 3 ações apenas. Né? E quando ele fala aposta, é porque faz uma compra sem critério. Né? Então, pega lá a poupança que juntou, ou a herança que recebeu, ou a grana da loteria que ganhou, etc. 100, 200, 300 mil reais e compra qualquer coisa assim. Tá? E divide só em 2 ou 3. Então, ele está limitando muito a margem de manobra dele. Né? Então, uma boa diversificação seria interessante você contar aí com 10, 15 ações ou fundos imobiliários diferentes. Tá? Colocam todos os ovos em poucas cestas e erram nas cestas e caem e os ovos se quebram. Então, não diversificar. Esse é um erro que ele indica. Segundo, não tem visão de longo prazo. Entram e saem com muita rapidez, deixam de ser investidores e assumem o lado especulador. Tem um dos livros que eu vou citar aí também para frente, do do Siegel, Jeremy Siegel. Num período de 20 anos, em qualquer momento que você entra, em qualquer momento que você sai, você se dá bem. Então, sempre em longo prazo, você vai se dar bem. Então, repara que são algumas poucas coisas. Visar ao longo prazo e, sempre que possível, quando o mercado cair, comprar mais. Não tem erro. Segue lá o Ibovespa. Com o tempo, você vai escolhendo melhor. Alguma outra ação fez mais sentido para você? Sai daquela e vai para outra. Tá? Não tem erro. Você vai ser milionário, tenho certeza. Gustavo Cerbasi, um dos livros que eu considero mais bem escrito em termos de linguagem. Tá? Eu acho que realmente o Gustavo Cerbasi assim, contratou pessoas bem preparadas para fazer os textos desse livro. Eu acho um livro muito bem escrito, chamado Investimentos Inteligentes. E é interessante que logo no início do livro ele começa a definir o que é e o que não é investimento. E uma coisa também que eu concordo com ele, às vezes a gente vê assim, um anúncio de um curso, aí aparece assim, investimento, R$ 400. Isso não é investimento, né? Mas é para você fazer brilhar mais aquilo que você quer vender. Você diz que aquilo é um investimento. Invista em você, invista no conhecimento, invista na sua saúde, etc. Né? Então, acho
Muito bacana, eu sugiro a leitura desse livro. Não é caro, se não me engano, poxa, já faz muito tempo que eu comprei, eu acho que estava menos de R$ 50. Ele deve estar um pouco mais de R$ 50 agora. Não acho caro, não. Eu acho uma leitura que vale a pena. E já vi, passou assim pela minha frente uma versão digital dele. Não deve ser tão difícil de conseguir aí pela internet. Então, é improvável que alguém aprenda a decidir por boas compras de ações antes de confundir com perdas nesse mercado. Então, é um outro autor que, de novo, fala sobre perdas, quedas. Não tem jeito. Não, você não vai ter uma experiência de bolsa só de subida. Não vai. Ponto. Não vai. Tá todo mundo dizendo isso para você. Estou mostrando os livros que estão falando sobre isso e eu também estou aqui para te falar. Tá? Não, isso não existe. Você vai ter quedas, vai ter perdas. Agora, você tem que se preparar para isso, para nas perdas, chamadas aí, ou nas quedas, né, nos mercados de urso, você ganhar dinheiro com o que você pode vir em seguida. Página 11, multiplicar a riqueza e zelar pelo futuro de maneira simples e planejada. Né? Enriquecer é uma questão de escolha pessoal. Eu lembro muito isso e cito muito ele. Enriquecer é uma questão de escolha. Estou tentando enfiar isso na sua cabeça. Isso não é para mim. É para você, sim. Isso é para você. É para qualquer pessoa. A bolsa é muito democrática. Bastando para isso, gastar menos do que você ganha. Onde a gente ouviu falar sobre isso? Orçamento. Então, repara que a disciplina está organizada dessa maneira. Diminuir dívida, fazer orçamento para sobrar dinheiro e investir. É isso que ele está falando aqui. Basta para isso. Gastar menos do que você ganha e investir com qualidade, ou, como ele diz, inteligência também às vezes, a diferença. Ou seja, você gerar uma fonte de recursos para poder investir. Seguindo um projeto pessoal de vida. Lembra dos propósitos? Porque se você juntar o dinheiro e fizer por onde, o dinheiro vai se multiplicar muito e você vai precisar saber onde gastar isso. Não é brincadeira, não. Isso é bem, bem real. E algo que eu acho que é importante, pouca gente fala sobre isso, gastar o dinheiro antes de morrer. Ou ter uma previsão de, se você juntar muito, muito dinheiro também, de já deixar um planejamento sucessório para você mandar o dinheiro para os herdeiros. Se você fizer hoje planos de investimento para a sua vida futura, é provável que seus planos produzam mais bons resultados ou aconteçam em menos tempo do que você consegue prever. Isso acontece. Você faz um planejamento, eu vou atingir 1 milhão daqui a 3 anos. Provavelmente você vai atingir antes, tá? Porque é só você ser um pouco conservador também. Se você não for conservador no planejamento, vai ser o contrário. Mas se você for um pouquinho conservador, provavelmente os valores reais vão superar os valores planejados. Isso que ele está querendo dizer aqui. Pois ao longo dos anos você os refinará, ou seja, você vai ganhando conhecimento, confiança e tudo mais, com o acúmulo de conhecimento que obtiver. Investir, sugiro algo em torno de 15%. Lembra lá aquele coroa? Não Barsi, o que eu tenho o livro assinado. 15% por mês. Ele lá sugeriu de 5 a 15. Então, cada um tem aí uma proposta para isso. A receita que melhor funciona para os planos de longo prazo é a regularidade. Siga um plano de poupar regularmente, um valor que sai do seu orçamento e que você saiba que corresponderá a um tijolo importante no seu castelo da fortuna. Então, de novo, fazendo referência ao orçamento. Olha, gastar menos do que se ganha. Você pode começar a investir com somente alguns princípios básicos. Dê algumas estratégias aqui bem simples, optando por alternativa de investimento mais simples, enquanto vai estudando mais sobre as alternativas mais complexas. Inevitavelmente, você vai aprender com outras fontes. Um dia chegará o momento que você poderá passar a viver apenas dos frutos dos seus pés de dinheiro. Eu já estou quase lá. Assim, estou há 2 anos, mais ou menos, de um dia como esse aí. Se bem que, por ser servidor público, eu já tenho um pouco dessa característica, já que minha aposentadoria está chegando. Mas, independentemente dessa quantidade de dinheiro que eu recebo, essa outra quantidade de dinheiro vai ter essa característica. Investir é nada se você não souber o que fazer com a colheita. Olha aí, de novo, falando sobre o propósito lá na frente, porque o dinheiro vai estar lá. Né? Você tem que saber o que fazer. Tentar aumentar um pouco aqui a velocidade.
Investindo em ações de longo prazo, esse livro também é muito importante, é muito bem escrito e tem 400 páginas. E ele não é muito barato, ele deve ser beirando aí os R$ 200. Tá? Um dos melhores livros sobre investimento do mundo. Investimento em ações ao longo do tempo é uma estratégia bem sucedida, independentemente se o plano de investimento seja um mercado em alta. Então, ele mostrou aqui um gráfico aqui embaixo, independentemente de onde você entrar, se você esperar um longo prazo, e ele chama longo prazo de 20 anos, você com certeza vai se dar bem. Ao longo de 210 anos, foi uma pesquisa que ele colocou ali, de retornos acionários, examinados o retorno real, uma carteira de ações amplamente diversificada, gerou em torno de 6,5% ao ano, 6,6%. Lembra que o Bazin falava dos 6% ao ano? Então, é um número, digamos assim, aceito, né? E se é 6 ao ano, de alguma forma, meio arredondada aí, 0,5% ao mês, né? E não está sendo tão difícil assim fazer entre 0,5% e 1% ao mês. O preço das ações flutua abaixo e acima da linha de tendência. Os economistas chamam esse comportamento de reversão à média. Então, se você tem uma média e o valor está acima, é porque ela vai cair, com certeza. Se você tem uma média e o valor da ação está abaixo, é porque ela vai subir. Isso te dá uma ideia aí de hora de comprar e hora de vender. Lembrando que não é uma compra para vender logo ou é uma venda para comprar logo, tá? Mas é um horário melhor para entrar e um time melhor para entrar e um time melhor para sair. Uma propriedade que indica que os períodos com retorno acima da média tendem a ser acompanhados por períodos de retorno. Resumir aqui, quem precisar sair,